A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido, meu irmão, minha irmã. Estamos agora iniciando a nossa aula 4, falando sobre obediência. É um fator muito importante, é uma das características que foi falado no capítulo 3, na aula 3, a gente aprendeu, lembrando que nós estamos seguindo um livro específico aí que já foi dito, Preparando o Discípulo, e é um livro muito bom mesmo. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o nome do livro, caso você não tenha e queira comprar. É muito bom, tem edificado muito aqui essa escola. E ele cita que a obediência é uma das características de um discípulo. Uma pessoa que não obedece, uma pessoa que tem espírito de rebeldia, uma pessoa que não sabe lidar com comando de voz, é muito difícil você lidar com a pessoa. Lembrando que o pai da rebeldia é Satanás, querido. E a Bíblia diz que a rebeldia é como se fosse pecado de feitiçaria. Então é muito importante a gente sair disso, abrir mão dessa espiritualidade maligna, de se voltar contra as pessoas, de não entender, de não ter... não respeitar a liderança, não respeitar seus pais, não respeitar seus professores, não respeitar seus patrões, seus funcionários, seus alunos. Sempre o respeito, a obediência é algo muito, muito bacana. Tem que ser uma característica muito profunda no cristão. Ele não pode ser um cristão. Não existe cristãos rebeldes, não existe. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus foi alguém que trouxe isso, porque quem ama realmente obedece, quem ama cuida, quem ama participa, e a gente precisa entender que Jesus ele teve essa coisa de demandar obediência. Todos eles que ele dava um comando, as pessoas faziam, quando não faziam havia uma crítica. Jesus não passava a mão nos discípulos, ao contrário, ele era duríssimo. E o fato de você ser duro não quer dizer que alguém não te ama. Você não precisa ouvir aquilo que você quer, você tem que ouvir aquilo que você precisa. E um bom líder, ele confronta, um bom líder, ele molda, um bom líder, ele vai te levar a um nível de obediência. E quando você só vai entender isso quando você se tornar um liderado. E às vezes você não entende. Quando você se torna um liderado, você começa a entender melhor esse processo da obediência. Eu sempre questionei detalhe quando eu falo obediência, não é uma obediência cega. Se alguém te mandasse jogar numa ponte, você não vai se jogar. Se alguém te mandar você obedecer a Satanás, adorar a Satanás, você não vai fazer isso. Eu estou falando de uma obediência dentro dos parâmetros, né? A gente vai tratar melhor isso aí. O que é um parâmetro de obediência? Nessa aula aqui ainda a gente vai tratar sobre isso. Mas eu sempre, por exemplo, você tem o direito de questionar o comando que foi dado. Onde eu passei, todos os meus pastores sempre comentaram isso. Eu sempre me posiciono. Alguém me pede alguma coisa, eu falo, olha, se eu concordo, eu faço. Se eu não concordo, eu falo, eu vou fazer, mas eu não concordo. Mas eu faço, querido. E faço melhor que todo mundo. Porque eu entendo que se eu estivesse na posição dele, eu gostaria que alguém fosse assim. Mas eu mesmo hoje, depois que eu me tornei pastor, eu confesso que eu fui até talvez equivocado com alguns pastores no meu passado, e algumas coisas simples, entendeu? Quando a gente só entende quando a gente vive aquela posição. Então, muita coisa você não vai entender agora na sua caminhada, porque você ainda é um discípulo. Mas quando você se tornar um discipulador, você vai entender muitas coisas. De novo, eu não estou falando de obediência cega, porque eu já vi discipulador pedindo coisas inacreditáveis, até para lavar o carro. Coisa assim, meu Deus do céu, sem noção. Arrumar casa, vi umas coisas já sem noção demais. Então o que acontece? Não é arrumar a casa do discípulo, não, é do discipulador. Eu estou discipulando, eu falo, você tem que arrumar a minha casa. Espertinho, né? Então o que acontece? Mas isso a gente vai tratar em outra aula, que aí quando a gente vai falar sobre o discipulador. Hoje eu estou tratando você na condição de discipulado. Então vamos lá. De discípulo, desculpa. Estou tratando o discipulado, você na condição de discípulo. E um exemplo muito interessante são os militares. Os militares eles têm uma cadeia hierárquica muito profunda. E qualquer desobediência, por mínima que seja, há punições severas. Então, se o cara manda alguém lavar o banheiro, o cara vai lavar o banheiro. Se mandar passar de novo a camisa, vai passar. Se mandar entrar na selva, do jeito que está, sem comer, ele vai ter que entrar. A obediência, ela tem que ser quase que doentia. E eu confesso a vocês que eu tinha muita dificuldade de entender essas ordens, né? Sempre achei aquilo meio ridículo, meio patético, parece que está querendo diminuir as pessoas. Eu nunca consegui entender muito bem. Até um dia que eu conheci um militar, um general, numa conversa de bate-papo com um amigo, não sabia que ele era general, ele era um cliente nosso,
E ele pegou uma conversa minha, um amigo meu, eu meio que zombando, né, desse negócio de que é ridículo, esse negócio de que tudo que manda fazer tem que fazer correndo, e sentido, e roda, isso aqui, e canta, e tudo tem que ser igualzinho. Achava aquilo meio largar as pessoas no meio da selva com fome. Falei, isso é ridículo, isso não tem sentido. Aí ele me explicou, e a explicação dele, querido, eu tenho que confessar, que me convenceu. Eu me convenci que realmente isso é necessário. Por quê? Você, quando está aqui em casa, você na sua casa, você está cansado, você abre uma geladeira, você liga para alguém, conversa com a mamãezinha, com o amiguinho, com o irmãozinho. Cara, você está na guerra, você não tem nada disso. Na guerra não tem fome, na guerra não tem a comidinha que você gosta, na guerra não tem os amigos, não tem onde chorar, não tem onde gritar. E aí tem um agravante. Na guerra você tem outros soldados dependendo de você para que tudo dê certo. E se você não tiver com a cabeça boa, nada vai dar certo. E você vai se representar um perigo para você mesmo e um perigo para o pelotão. Por isso que esse treinamento ele é muito intenso, por isso que ele é muito forte, por isso que há um exagero, porque na guerra há exageros. Então, se a tua cabeça não estiver boa, você não vai ser um bom guerrilheiro. Então, você tem que se preparar para tal. Então, de novo, a gente só entende essas coisas quando as pessoas vivem determinadas situações. Eu passei a concordar, inclusive eu acho que não sou contra um treinamento intensivo dentro da igreja. As pessoas precisam entender que quando elas estão botadas no cargo, colocadas no cargo, a gente depende dessas pessoas. São soldados numa guerra terrível contra o reino das trevas. E quando a gente é péssimo soldado, a gente bota em risco toda a igreja, todo o batalhão. Isso tem que mudar, essa cabeça tem que mudar. As pessoas acham que por serem voluntários na igreja, é algo voluntário, não é obrigatório, não demanda dar o máximo de mim. Ao contrário, irmão, dentro da igreja você tem que dar o máximo de si o tempo todo. Eu trabalhei 20 anos na igreja sem ganhar nada, irmãos. E sempre dei o máximo de mim o tempo todo. Isso aí você nunca, a tua motivação nunca pode ser, isso aqui eu não sou obrigado, isso aqui é um trabalho voluntário, meu irmão, então não faça, não pega cargo nenhum na sua igreja, não, pelo amor de Deus, não faça essa desfeita com o reino de Deus, não. A obediência é tudo. Se um líder teu te pedir alguma coisa, faça, falando da igreja, né, claro. Se você está encarregado de botar o copinho no bebedouro, lavar um banheiro, ficar na porta, cantar, dançar, orar, pregar, tudo tem a mesma importância, querido. Tudo que você faz para Deus, é para Deus que você está fazendo. Não importa se aparece, não importa se não aparece. A obediência, ela tem que ser sempre quando alguém está vendo e também quando alguém não está vendo. Isso é muito, esse caráter tem que ter em você na obediência. Você não é obediente quando alguém está vendo para te bater palma, olha, esse é um cristão obediente. Não, você tem que ser obediente primeiro para agradar a Deus, porque Deus gosta de pessoas obedientes. Deus gosta de pessoas que estão preparadas ali para viver aquilo que Deus tem para elas, né? E outra coisa, eu vou obedecer a quê? E como eu vou saber agora é interessante, como eu vou saber se o que estão me pedindo tem a ver com algo que eu tenho que obedecer? Conhecendo a palavra de Deus, querido. Quando eu te der uma ordem, se você for uma ovelha minha, se você for um liderado meu, você tem que, todas as minhas ordens, você tem o direito, não só o direito, o dever de passar no crivo, as minhas ordens, ser passada no crivo da palavra de Deus. Mas, Bruno, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui não está legal. Você está pedindo uma coisa que a Bíblia diz o contrário. A gente senta e ajusta. Eu posso estar errado como ser humano. Querido, você tem razão, não lembrava disso. Ou você tem razão, vou mudar. Ou então, calma aí, você está entendendo a Bíblia de uma maneira um pouco equivocada. Olha aqui, olha esse outro versículo. Então também escuta. Não pega uma ordem falando, não vou cumprir porque eu acho que isso não está nas Escrituras. Questione com carinho. Meu líder, deixa eu te falar, isso aqui não vai de encontro com as Escrituras. Pergunta, não acusa. Querido, isso aqui não vai de encontro com as Escrituras? Aí o teu liderado vai te explicar. Se te convencer, bem. Se não convencer, aí é outra história. Você vai no líder dele e assim por diante. Entendeu? Então é muito importante conhecer a palavra de Deus, que é o local da revelação. Crente que não conhece a palavra de Deus, ele nunca vai ser um cristão. Nunca, não há possibilidade de você ser cristão e não conhecer a palavra do Senhor, porque é ela que nos pauta. Se você for um analfabeto bíblico, você nunca vai conhecer. Quando eu falo analfabeto bíblico, não é alguém que não sabe ler. Eu conheço gente que não sabe ler nem escrever, mas escuta a Bíblia em áudio, sabe a Bíblia mais que muitos que sabem ler e escrever. Quando eu falo analfabeto bíblico, analfabeto, ignorante no conhecimento bíblico, não é analfabeto. Não estou dizendo que é analfabeto, não é crente, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é analfabeto bíblico
ele não é cristão. Se você não tem o conhecimento bíblico, você não vai nunca conhecer a vontade de Deus. Aí o que vai acontecer contigo? Vai ser levado a todo vento de doutrina, vai ser levado, enganado por um monte de líder que não vale nada. Então, querido, não seja enganado, seja vamos botar independente, aprenda a buscar a Deus para saber se a coisa é daquele jeito ou não. A gente vai tratar isso melhor ainda nesse capítulo, ainda nessa aula. E outra coisa, querido, entender que a vida com Deus, de obediência, você antes de obedecer aos outros, você tem que obedecer a si mesmo. Fala assim, como assim obedecer a mim mesmo? Cara, quando você desiste das coisas facilmente, eu sou uma pessoa que já fiz muito isso, quando você não entende o que Deus tem para você, é pautado numa consistência diária. Tem gente que luta contra a balança, eu sou um que tem uma barriguinha saliente, então tem que lutar para perder essa barriga, e tem que caminhar todo dia, e não é fácil. Inclusive o autor do livro, ele cita isso também, que ele perdeu 20 quilos correndo e fazendo exercício, e ele fala que até hoje ele não gosta de fazer exercício. Todo dia ele acorda e a carne dele tenta dar uma desculpa para ele não fazer aquilo, mas ele encara, ele vai. Então é muito importante a gente entender que a gente tem que enfrentar nós mesmos, a gente tem que enfrentar o nosso desafio de dizer não para nós mesmos e manter aquilo que nós estamos compromissados de antemão. Se você está compromissado a ler todo dia as escrituras, leia todo dia. Se você está compromissado a fazer exercício todo dia, se alimentar bem, faça isso todo dia, querido. Não começa a abrir concessões, não começa a quebrar a regra, que isso não vai parar, querido. Não vai parar. Entendeu? É importante você lembrar que isso é diário. Você vai acordar, você vai ouvir muito isso de mim aqui nessas aulas da escola de líderes. Você vai acordar todo dia com a tua carne gritando alguma coisa para você não fazer para Deus. Você já vai acordar pensando, o que minha carne vai tentar me sabotar hoje? E você já passa o cerol, não deixa. Sabe, se você tem um compromisso com Deus, um compromisso com a igreja, um compromisso com o reino, faça todos os dias. Não abra mão. É um esforço diário que demanda permanência todos os dias. Em João capítulo 8, 31, Jesus fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, meu irmão, não adianta você ser crente no domingo e não ser na segunda, nem na terça. Para com isso. Cristianismo é todo dia sendo obediente, todo dia sendo fiel, todo dia lutando contra si mesmo. E isso vai desenvolver a aula passada que nós trouxemos aqui, chamada caráter. Então, a obediência é a conclusão de um caráter bom. Entendeu? Então você precisa se encher da palavra de Deus. Um crente que não conhece a palavra de Deus não consegue romper. O rompimento não acontece. E outra coisa curiosa que o livro fala, que eu achei muito interessante, eu trouxe aqui algumas coisas, você vai ler o capítulo todo, capítulo 4 do livro. Uma coisa interessante que ele trata é que as pessoas elas se tornaram tão dependentes de um líder, de um pastor, que elas não buscam mais o entendimento. Às vezes ela tem uma dúvida muito grande sobre o que fazer e ela nem pergunta para Deus, ela nem gasta um tempo orando, ela nem gasta um tempo tentando achar nas escrituras se aquilo bate com ela ou não. Simplesmente ela vai perguntar para alguém e só Deus sabe se essa pessoa que ela está perguntando está dentro do crivo da palavra. Entendeu? O certo é você ter a sua independência. O certo é você... Eu fico muito feliz que a nossa igreja tem muita gente que já está nesse nível já. Chega para mim, Bruno, Ô pastor Bruno, cada um me chama de uma coisa aqui. Eu tomei uma decisão e baseado aqui nas escrituras, eu estou enxergando certo isso que eu estou lendo nas escrituras. Isso é bacana, isso é legal. Você tirar dúvida se o que você está enxergando nas escrituras é coerente com o seu pensamento, é a sua decisão. Porque tem gente também que é manipuladora até das escrituras. Tem gente que usa as escrituras para se manipular e tomar uma atitude que não é legal. Uma atitude que não é boa, uma atitude que está tentando manipular a palavra de Deus. Gente, isso é tão feio, isso é podre, isso é maldito. Você nunca deve manipular a palavra de Deus, tirar um texto do contexto para poder satisfazer um desejo do seu coração, uma vontade sua. Ser cristão é não ter vontade, é morrer e viver Cristo dentro de você. Então, meu irmão, sempre primeiro busque no Senhor, em oração, dentro da palavra, você mesmo primeiro.
Mas eu não sei onde procurar. Bota lá, versículos que falam, no Google mesmo, versículos que falam sobre isso, assunto X. Você vai ver que apareceu um monte, querido. Nesse ponto, o Google é muito bom. Hoje nós vivemos uma sociedade que você tem muito acesso ao conhecimento. E com o tempo você pergunta para o seu líder quais são os tipos de sites que você pode perguntar. Se você escuta o Luciano Subirá falando, é um cara que eu confio. Que você escuta umas pessoas boas aí falando, e tem outras pessoas que eu já falo. Esse você tem que filtrar mais. Esse aqui, de jeito nenhum, de hipótese nenhuma, você vai ouvir, porque é um herege com um H maiúsculo. Então, com o tempo você vai descobrindo por si mesmo que algumas pessoas são muito boas para tirar a tua dúvida, inclusive o seu próprio líder, e o seu pastor também, que deve ser o primeiro a ser procurado. Tá bom, querido? Então é muito importante você começar a buscar isso. E outra coisa, isso não é uma oraçãozinha. Você não vai abrir a Bíblia e botar o dedinho e aquilo resolveu o teu problema. Isso pode funcionar uma vez ou outra na vida, mas caramba, você tem que ter o conhecimento real, um conhecimento sólido da palavra de Deus. Você não pode ficar em cima de superstições. Você não pode achar que a vida com Deus é um micro-ondas, que você aperta um minuto, está pronto. Querido, é todo um processo, e esse processo é que vai te ensinar a ser um cristão mais forte, um cristão mais decidido, um cristão mais verdadeiro. Então não saia do processo, não entre por atalhos, não entre por caminhos que vão tentar te tirar do verdadeiro caminho. Se Deus escolher um caminho maior para você chegar num determinado lugar, ele tem um propósito nisso. Você fala assim, mas Deus está doido, porque por aqui é mais rápido. Mas se ele mandou você dar essa volta, ele tem um motivo, porque essa volta você vai encontrar alguém que você vai ajudar, ou você vai encontrar alguém que vai te ajudar. Tem um processo a ser feito. Então aprende a confiar no Senhor. Obedecer é confiar. Quando você obedece a Deus, é porque você confia nele. Se você não obedece, você não confia. Você confia na sua própria rebeldia. Você confia nas suas próprias vontades. Você é um mimado. E crente mimado é a pior coisa que existe dentro de uma igreja, querido. Seja maduro, seja alguém que não toma decisões precipitadas, não seja alguém que faça coisas por impulso. O cristão ele faz a coisa pela orientação do Espírito. E para isso a impulsividade, eu sou um cara impulsivo pra caramba, luto muito contra isso, estou vencendo, graças a Deus, e tem que vencer mesmo, não pode. A impulsividade só gera confusão. Também não pode ser passivo demais, porque também você nunca vai tomar uma atitude. Você precisa tomar atitude. Daqui a pouco eu vou estar falando melhor sobre essas atitudes. E as motivações erradas. Eu quero tomar... E quando você não tem a palavra de Deus no seu coração, você começa a se manifestar, a tomar decisões baseadas nos seus sentimentos. Se eu tenho paz... Não, meu irmão, quantas coisas eu já vi gente em paz para fazer e entrou no buraco. A paz, ela não necessariamente é um sinônimo de que as coisas vão dar certo. É claro que existe uma paz que você começa a perceber que ela vem de Deus, e quando é uma paz que te dá tranquilidade para fazer aquilo que você queria, mas não é o que Deus quer. Então você não pode se arriscar o teu futuro baseado em sentimentos, esperanças falsas, em coisas materiais, em coisas passageiras, em supérfluos. A sua vida tem que ser pautada no que é celestial. O que eu quero, ainda que seja um bem material, ele vai edificar minha vida para o que é eterno? Eu vou me tornar um crente melhor com isso que eu estou querendo? É a primeira pergunta que você tem que fazer, querido. E qual é o crivo? É a palavra. Como eu vou saber? A quem eu confronto para saber se isso aqui que eu quero vai me fazer um crente melhor? Se a palavra de Deus está de acordo com isso. Se o Espírito Santo está conseguindo falar no seu coração, isso aí você conseguindo chegar. É muito importante você compreender tudo isso e viver isso tudo. É muito importante você trabalhar de uma maneira direta sobre isso, para que você viva isso e sem erros, sem pegar um caminho errado, para depois ter que voltar tudo de novo, irmão. Pelo amor de Deus, pega o caminho certo sempre. E o caminho certo só Jesus pode falar com o auxílio da palavra do Senhor. Ela é a revelação que Deus tem para nós. Então, para isso é preciso obedecer. É preciso entender que a vontade de obedecer, ela nunca vai estar firme na sua vida. É uma coisa que você tem que subjugar. A tua vontade de ser rebelde é grande, porque nós somos rebeldes por natureza. Depois que Adão caiu e nós somos a semelhança de Adão, essa carne aqui, ela é rebeldia pura.
Mas a Bíblia diz que ele trabalha tanto no querer quanto no efetuar. Então, se você submete a tua vontade a Deus, Deus trabalha isso. Deus, ele aplaca essa rebeldia. Deus te dá um espírito de mansidão, um espírito de obediência, um espírito de lidar com as coisas, um espírito cristão verdadeiro. Então, é muito importante você pegar toda essa rebeldia, todas essas vontades contrárias à vontade de Deus e subjugá-la ao Senhor. Onde eu falo sempre, o jejum é fundamental, é muito importante você estar sempre jejuando, você estar sempre orando. Quem ora, quem gasta muito tempo orando, tem mais facilidade de subjugar a sua vontade, tem mais facilidade de dizer não para si mesmo, e aí abandona mais rápido a rebeldia e se torna um cristão muito mais maleável. Como é bom, irmão, ter uma igreja de gente maleável, de gente obediente. Como é bom saber que você como liderado, não eu como pastor não, mas é bom como pastor saber que você deu as ordens, porque quando você dá ordem, você não está dando ordem para si mesmo, você está dando ordem porque aquele feito que aquela pessoa vai fazer vai interferir no feito dos outros, e quando um erra, é um efeito dominó, vai atrasando todo mundo. Então a gente tem que ter esse carinho com a obra de Deus, a gente tem que ter esse carinho em obedecer, querido. Obedecer faz parte de alguém que tem caráter com Deus, ainda mais dentro da igreja, querido. Isso é muito importante. Seja uma pessoa de caráter realmente aprovado, seja alguém sensato, seja alguém que é lúcido, né, no que está fazendo. Isso é muito bom. Não seja imaturo, não seja criança, não seja tinhoso, não seja cri-cri, não seja aquela pessoa que qualquer coisa te magoa. Meu irmão, crente que é crente já morreu, crente não pode ficar magoado, querido. Eu sei que é difícil, mas esse é o correto. Crente que fica magoado, ele não é cristão. Tá no processo, tem que entrar no processo de novo. Vai ter que ser amassado de novo. Eu sei que não é fácil, falar que é fácil, eu mesmo tenho muita dificuldade com isso, mas a gente tem vencido, a gente tem que vencer todo dia. Todo dia nós temos que lutar para segurar e alcançar. E o autor do livro, ele fala uma coisa muito legal, que ele foi um dia acho que num hotel, e tinha uma piscina com trampolim lá no alto. E ele teve coragem de subir aquele trampolim para pular. E ele levou um tempinho até pular. Mas chegou uma hora que ele teve que tomar a coragem de tomar um impulso. Meu irmão, chega uma hora que você tem que fazer. Você não pode ser passivo a vida toda. Você não pode ser tímido a vida toda. Você não pode ter medo a vida toda. Você não pode esperar a vida toda, querido. Chega uma hora que você tem que agir. Você tem que tomar uma iniciativa. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Querido, você pode ser tímido, mas não pode deixar que a tua timidez impeça de você agir. A timidez é uma característica, ela só não pode estar acima da ordenança do Senhor. Deus quer te usar, mas não pode porque você é tímido. Não dá, irmão. Vence a timidez e encara, confia no Senhor, deixa Deus trabalhar de uma forma direta, poderosa, conclusiva. Entendeu? Então isso tudo vai te gerar um crente fervoroso. Então para isso você tem que ter iniciativa, ou se você é um cara impulsivo, para de ficar pulando o trampolim quando Deus não mandar pular. O reino de Deus não é um parque de diversão, querido. Que você faz o que você quiser, a hora que você quiser, só para se divertir. Não, é um compromisso entre você e Deus. É maravilhoso, é divertido, é extraordinário, é. Se você está servindo a Deus e está sendo um fardo, esquece que você está vivendo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é duro, é renúncia, é guerra, é dizer não para si mesmo, mas vai te dar liberdade para você sentir a glória de Deus como você nunca vai sentir em lugar nenhum. E isso não tem preço, querido. Isso não tem preço. Isso é sensacional. Então você não pode abrir mão disso. Que, aliás, né? Isso é outra coisa curiosa da obediência, porque hoje a gente vive num mundo muito hedonista, né? Onde o prazer é que manda, onde você só pode fazer, só deve fazer o que você gosta, onde eles te incentivam isso, né? Só faz aquilo que você gosta, se você não gosta, não faz. Querido, sacrifício é tudo na vida. Quantas vezes você quer jogar um futebol em vez de estudar, mas você precisa estudar? Quantas vezes você prefere ir na praia do que estar trabalhando? Mas e aí? A praia não vai te dar o teu salário para bancar as suas despesas. Então isso é conversa. Nem sempre você vai fazer o que você gosta. Você tem que fazer sempre o que é preciso. Se o que você faz que é preciso, você gosta, glória a Deus. Mas vai ter momento, eu tenho certeza que vai ter momento que você vai fazer o que você não gosta, porque é preciso. Então é muito importante a gente sair dessa loucura, dessa redoma, onde é dito que você só pode fazer aquilo que você gosta. Isso está errado, irmão. Cristão, ele não pensa assim. Os homens acreditam que felicidade e prazer são sinônimos. Querido, olha só, o sexo é prazeroso, as drogas é prazeroso, nunca usei, mas deve ser. A bebida eu usei, muito bom, prazeroso. Fumar, calma, comer demais é bom demais. Tudo que tem prazer, vamos cair para dentro. Se a gente tem prazer o tempo todo, vai ser bênção.
Querido, isso não funciona na prática. Todo mundo que vive isso, vive infeliz. Porque o prazer, ele traz uma alegria momentânea, mas ele não traz a felicidade. A felicidade se consiste em você não ser escravo do seu prazer. Se consiste em que os seus vícios não estão acima das suas virtudes. Uma pessoa entrega ao prazer, às vezes ela quer fazer o bem e nem consegue mais, porque ela é tão escrava do prazer que ela não consegue mais viver a sua própria vontade. Ela só consegue viver aquilo que dá prazer para ela. E que eu conheço muita gente assim, querido. Eu não vejo nenhum pingo de felicidade neles. Eles são escravos do prazer. São escravos, completamente escravos. Eles não conseguem fazer uma outra coisa que não seja aquilo que traz muito prazer. E aí não consegue adquirir conhecimentos, não consegue adquirir amigos, não consegue adquirir relacionamentos, nada, porque eles não se sujeitam àquilo que não tem prazer. E aí eles não conseguem encontrar o prazer de verdade. Então isso tudo é muito importante a gente entender e que de fato precisa ser transformado para a gente chegar a esse entendimento. E dentro das escrituras você encontra muitas pessoas assim. Você encontra Saul, que foi um cara que recebeu o poder de Deus, foi chamado por Deus, recebeu o Espírito Santo, chegou a profetizar no meio dos profetas, mas tinha dificuldade de obedecer. Quando Deus não mandou ele fazer um sacrifício, ele fez. E a desculpa dele foi a pior possível. Eu fiquei com medo dos soldados, eu fiquei com medo que os outros vão pensar de mim. Querido, obedecer primeiro é a Deus. Um homem que obedece a Deus, o Deus tem a confiança de entregar a ele chaves que ele nunca deu para ninguém. Porque ele sabe que é um servo obediente. Ele sabe que é um servo completamente obediente, é um servo tranquilo. Olha a vida de Sansão, querido. Pensa um cara poderoso nas escrituras de Sansão. Não só fez besteira, só fez coisa errada. E eu já cansei de me perguntar muito, por que a vida de Sansão está nas escrituras? Justamente para servir de exemplo. Não adianta ser chamado, não adianta ter um voto, se você não vai cumprir, se você não vai ser obediente, cara, vai dar tudo errado. Então obedecer às escrituras é um princípio de obediência geral. Você tem que ser um filho obediente. Se eu voltasse atrás, eu seria muito mais obediente aos meus professores, aos meus pais, aos meus patrões. Eu reconheço que isso aí foi algo que faltou na minha vida. O princípio de obediência, se você quer ser obediente nas grandes coisas, começa a ser obediente nas pequenas coisas. Começa a ser obediente justamente na escola, justamente em casa. Se você é um crente que... revoltado, revoltado nunca, jamais, indignado com o seu cristianismo, com a situação da sua família, então leva para eles um cristianismo real. Eles precisam ver em você alguém de caráter, alguém obediente, alguém que eles possam falar, aquele cara é cristão mesmo, porque olha só, ele não traz problema, é uma pessoa que só traz solução, uma pessoa que soma, contribui, uma pessoa que é uma bênção. E Sansão e Saul não foram. Então que você olhe o exemplo desses dois nas escrituras e não siga isso. Seja uma bênção, seja alguém guiado pelo Espírito Santo, seja alguém que saiba obedecer às escrituras, porque você obedecer nas pequenas coisas das escrituras, Deus vai te botar em coisas grandes que você também, com certeza, vai obedecer. Então que essa aula venha te tocar e te trazer um nível mais profundo de entendimento e vivência, que você possa entender cada minuto disso e seja uma bênção na sua vida de verdade, que você se torne um grande discípulo para lá na frente ser um grande discipulador. Que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém.